família, no ano novo, no aniversário, família toda reunida em volta da mesa. Aí alguém me solta um comentário preconceituoso, um comentário que fere alguma pessoa, um comentário que você não acha muito legal, e você vai corrigir. Presta atenção, gente, esse é o Deixa Eu Te Contar, eu sou a Aline e hoje eu vou falar com vocês sobre uma das maiores dificuldades do convívio familiar para mim, que é ser ouvida dentro da minha família. Vamos lá? Fala, meu povo, passando só para dar um recadinho que eu esqueci de dar aqui no começo do vídeo, tudo bom? Olha aí pro seu lado direito, na parte de baixo, tá vendo esse sininho? Clica nesse sininho aí que o YouTube vai sempre notificar vocês quando tiver vídeo novo no meu canal, ok? Agora olha pro outro lado. Isso, gente, o lado esquerdo, tudo bom? Isso. Agora clica nesse joinha aí que tá aí. Obrigada, me ajuda muito na divulgação. Aproveita e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que precisa escutar o que eu tô falando, tá bom? Aproveita e vai lá nas minhas redes sociais e me segue, tá aí, ó, @LineLumos. Prometo que eu sou legal pra caramba, cara. Sério, eu sou muito legal. E é só isso, recado dado, recado atendido. Voltando em 3, 2, 1, fui. Fala, meu povo, como é que estão vocês que estão do lado daí? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, eu tô bem também. Bom, quem nunca passou pela situação de ser conhecido na sua família como a mimizenta, a chata, a pessoa que corta o rolê, a pessoa que corta a vibe, que traz energia pesada, que não sabe brincar, que não sabe levar as coisas na brincadeira, que leva as coisas muito a sério? Tinha mais, bem mais. Isso acontece muito aqui em casa sempre que eu tento corrigir um comentário, alguma coisa que eu acho que seja preconceituosa. Acontece de eu ser chamada desses nomes ou de eu conseguir cortar o assunto, fechar o tempo, e aí eles mudam de assunto ou de lugar. E eu acredito que também aconteça com muitos de vocês. A gente acaba se achando um pouco errado e se sentindo mal por falar a coisa certa, o que é bem estranho, mas eu não acredito que a gente esteja errada. E o que me estressa mais é saber que alguns comentários são feitos por pessoas tão boas, por pessoas que eu amo tanto, por pai, mãe, irmão, pessoas que eu sei que são pessoas boas e que não têm a intenção de ofender diretamente ninguém, mas que ainda assim acabam fazendo. Esses comentários muitas vezes são machistas, são homofóbicos, são racistas, são xenofóbicos, transfóbicos. Eles podem ofender, às vezes, uns 3 grupos de pessoas num comentário de uma frase só. Com essa resposta da nossa tentativa de comunicação, que é sempre uma brincadeira ou é sempre uma pessoa não querendo ouvir o que a gente tem a dizer e virando as costas, a gente começa a perceber o quanto é difícil a gente ser escutado na nossa família. É como se a gente não tivesse peso suficiente ou veracidade suficiente, é como se a gente não fosse levado a sério mesmo. Isso me fez pensar muito no porquê que é tão difícil para eles entenderem que o que eu tenho a dizer também é importante. São assuntos importantes, são assuntos que estão regendo nosso universo hoje, são assuntos para os quais finalmente as pessoas estão pondo em pauta. Então, são coisas importantes a se aprender. E por que eles parecem ter tanta preguiça ou tanta má vontade em aprender algumas coisas que são importantes para a desconstrução, para a nossa desconstrução? Eu comecei a pensar em como eu sou hoje e em como meus pais eram na minha idade, para tentar entender mais ou menos os pensamentos pelos quais eles estavam passando na mesma época da vida, assim. E aí, eu não sei como acontece na família de vocês, eu já falei isso em vídeos aqui e eu acredito que eu vou falar em vários outros, porque eu tenho muito orgulho disso. A minha família ela vem de uma origem muito humilde, meus pais são nordestinos, eles vieram para cá como milhares de nordestinos em busca de uma vida melhor, quando ainda eram crianças. Então eles passaram por muitas coisas, muita dificuldade para estar onde eles estão hoje. E aí, pensando em tudo isso e vendo tudo isso, eu comecei a perceber a quantidade de privilégio que eu tenho graças às coisas que eles passaram lá atrás, sabe? E em coisas que eles passaram e que eu provavelmente nunca vou passar. Por exemplo, a minha próxima refeição. Por exemplo, se eu tenho como chegar onde eu preciso chegar, sabe, no meu trabalho. Por exemplo, em ter que me virar com qualquer emprego que seja, porque eu tenho que mandar dinheiro para as pessoas que estão me esperando e que também estão passando dificuldade em outro estado, meus pais e tal. E aí eu me dei conta de que eu nunca vou precisar me preocupar com a maioria das coisas. E que quando eles estavam na minha idade, eles tinham questões muito mais urgentes para tratar do que ficar pensando no âmbito social e psicológico
e no âmbito cultural da sociedade onde eles viviam, porque eles estavam tentando sobreviver o tempo todo, né? Eles vieram para cá numa fase em que eu só sabia brincar de esconde-esconde e comer besteira, né? Eu não tinha noção nenhuma de vida. E eles vieram mais ou menos com 12, 13 anos de idade. E eles tiveram que trabalhar desde sempre. Eles se preocupavam com comida. Eles não tinham apoio nenhum. Eles não conheciam ninguém numa cidade enorme como São Paulo é. Eles não tinham comida. Eles não tinham trabalho fixo. Eles não tinham garantia nenhuma de subsistência. E eles tinham que se virar. Coisa que eu acredito que a maioria, eu sei que tem uma parcela que sim, mas eu acredito que a maioria que está aqui me assistindo hoje não precisa se preocupar. E aí, todas essas questões urgentes que eles estavam resolvendo, a vida deles inteira, não deu tempo para eles pararem para pensar em questões sociais. Não deu tempo para eles sentarem numa roda e discutir o que estava acontecendo. Não estou falando que essas questões não existiam. Meu pai é preto, ele sofreu racismo a vida dele inteira. Em N questões, em N lugares, em praticamente todos os empregos dele, até ele estar onde ele está hoje. O fato deles serem nordestinos também ficou muita coisa na vida deles, trouxe muita gente preconceituosa para o convívio deles. Então eles tiveram dificuldades que não deram tempo a eles de parar e pensar. Eles sofreram todas as questões, mas eles não tinham tempo de discernir sobre elas e de conversar sobre elas, como nós estamos tendo hoje. Pensando nisso, eu consegui entender um pouquinho melhor o porquê deles não terem tanto interesse nesses assuntos. Eles viveram esses assuntos o tempo todo, de várias formas, e eles sofreram na carne até muito mais do que eu, com certeza. E aí, talvez eles estejam cansados, ou talvez não seja tão importante para eles nesse momento, já que eles já passaram por tanta coisa e eles já viveram tanta coisa. Eu entendo o fato deles acharem que eu não tenho tanta veracidade, não tenho tanta bagagem para pesar a minha opinião sobre coisas que eles já viveram de forma tão profunda. Mas o conhecimento sobre essas coisas, sobre essas questões, é importante para a gente não ferir com os nossos comentários grupos de pessoas que passam hoje por tantas situações ruins e por tantas situações de preconceito. Tá, aí você me fala, mas a internet tá aí para isso, né? A internet tá aí para informar as pessoas, para contar para as pessoas, para desconstruir as pessoas. E eu concordava com isso até eu parar para pensar nesse aspecto. Até eu parar para pensar pelo lado dos meus pais. E de tantas outras pessoas. Bom, como eu disse, os meus pais saíram muito cedo de um lugar muito afastado no Nordeste, uma cidade muito pequena, para tentar a vida aqui em São Paulo. A idade que eles vieram não permitiu a eles que eles tivessem terminado os estudos lá, que já eram bem precários lá onde eles moravam. Quando chegaram aqui, eles tiveram que se preocupar com N questões e o estudo era a última coisa com a qual eles tinham tempo para pensar e se preocupar na época. Quantas histórias de pessoas, de pais, de tios, de avós vocês conhecem que são parecidas com essa que eu contei para vocês aqui agora? O nosso país é um país onde milhões de pessoas são analfabetas até hoje. Do analfabetismo real, que a pessoa não sabe escrever o próprio nome, tá? Tirando o analfabetismo funcional, que é o tipo de analfabeto que os políticos gostam, que é aquele analfabeto que lê e repassa sem se questionar, sem discernir sobre aquilo ser real ou não. E aí vamos lá, a internet está aí para informar quem? Vocês acreditam mesmo que uma pessoa que teve um estudo precário, que teve condições educativas inferiores à da maioria das pessoas, a das pessoas que tiveram condições econômicas para bancar os estudos ou para não precisar largar os estudos para trabalhar, vocês acreditam que essas pessoas que não tiveram essas mesmas condições têm o mesmo discernimento para separar as ideias que são reais e as ideias que são fake news, por exemplo? A quantidade de lixo que a nossa internet fabrica, porque é muita, né? Basta você pegar pela sua família e olha quantas tias e tios seu, ou pai e mãe mesmo no grupo da família, não mandam fake news no grupo da família. Não acreditam que a cura do câncer foi encontrada através da banana. Não acreditam agora mesmo que o coronavírus é mentira, que a máscara
da China estava vindo contaminada e tantas outras histórias absurdas que as pessoas contam, que muitas vezes as que recebem essa notícia não têm o discernimento correto para conseguir separar o que é verdade e o que não é e repassam essa informação. E aí eu falo como que essas pessoas que não têm o discernimento vão encontrar as fontes corretas, as fontes viáveis, para poder se informar sobre assuntos que elas cansaram de viver e conseguir entender a profundidade desses assuntos. Então, assim, não tem como a gente cobrar dessas pessoas o discernimento ou a informação, a mesma receptividade das informações que a gente tem, uma geração completamente diferente, que sim tem suas dificuldades, e em alguns estados ainda tem dificuldades parecidas com a que os meus pais tiveram lá atrás, mas que em sua maioria tem o acesso fácil e tem a educação presente na vida, de alguma forma. Não tem como a gente cobrar daquela geração o discernimento e a receptividade que a gente tem hoje. Quando eu digo sobre esse discernimento, eu não estou falando apenas sobre o conhecimento acadêmico, tá? Eu estou falando sobre o ambiente social no qual essa pessoa foi exposta, no qual essa pessoa foi inserida e criada e construída a consciência dessa pessoa. Onde essa pessoa teve os conceitos dela formados, sabe? Eu falo isso porque eu acredito que ainda com os comentários que eles têm, os meus pais eles são muito desconstruídos para muitas questões em comparação com a cidade de onde eles saíram. Eles saíram de uma cidade onde o fato de você se divorciar do seu marido era, como aconteceu com a tia minha, era motivo para nenhuma das outras irmãs serem convidadas para mais nada. Elas eram escorraçadas, elas eram expulsas de lugares por conta de uma das irmãs que se divorciou. Agora pega o contexto dessa cidade, dessa cultura aí, e tenta jogar na cabeça dessas pessoas a ideia da liberação do aborto, sabe? Como eu vou chegar em uma pessoa que não tem acesso nenhum à cultura que prioriza a saúde da mulher e vou falar com essa pessoa sobre o aborto, querendo que essa pessoa aceite a ideia do aborto ser liberado no nosso país? Não tem como essa pessoa compreender, sendo que em nenhum dos momentos da vida dela ela teve acesso a uma cultura, a pessoas que conversem sobre esse tipo de assunto sem criminalizar esse tipo de assunto, esse tipo de situação. Então, assim, são pessoas que muitas vezes vivem em ambientes que são extremamente machistas, extremamente xenofóbicos, extremamente transfóbicos, LGBTQIA+, fóbicos. Então, assim, a gente não pode cobrar que essas pessoas tenham a mesma receptividade que a gente, sabe? É muito difícil você conseguir enxergar fora da sua realidade, são pessoas raras que conseguem enxergar fora da sua realidade. A gente muitas vezes tem essa dificuldade. Como que eu vou cobrar isso de uma pessoa que saiu de um ambiente social como aquele, ou que ainda está num ambiente social como aquele? Mas aí o que eu faço? O que a gente faz? Como a gente consegue conversar com eles e ser escutado de forma que eles não tratem a gente como criança, como se a gente não tivesse capacidade de compreender a realidade da vida e de passar alguma ideia para eles, como se a gente não tivesse nada para ensinar, que é isso que eu sinto. Como que a gente faz? Na minha família, eu costumo usar exemplos e me colocar dentro dos exemplos para tentar trazer para mais perto deles situações pelas quais eu posso passar e que não são legais. E que por isso a gente tem que ter cuidado com o que fala. Então, desde coisas bobas, desde comentar que a roupa de fulana é muito curta, ou que fulana tá com a roupa no ambiente errado e de tal jeito, e falar, pô, mas eu tenho uma roupa igual àquela. Mas e se eu tivesse, mãe, você que me conhece, eu uma roupa igual a dela ali? Isso dá o direito de quem fazer o quê? De ninguém, o corpo é meu, sabe? E através disso eu já consegui entrar em assuntos mais complexos e ter um entendimento maior, uma receptividade maior do lado deles. Tem muitas coisas sobre as quais eu não tenho
lugar de fala para argumentar com eles, mas eu acredito que para desconstruir conceitos que talvez eles tenham, vale sim você se colocar no lugar de pessoas que você conhece e exemplificar para eles o quão difícil deve ser estar passando por isso. Eu tenho amigas, por exemplo, que foram expulsas de casa quando os pais descobriram que elas eram lésbicas ou gays, que apanhavam em casa, isso já na maioridade, quando os pais descobriram a orientação sexual, porque a gente tem que se descobrir e revelar para as pessoas, a gente tem essa obrigação nesse país estranho. E aí a gente sempre tenta conversar e passar para eles que se isso acontecesse comigo, o único carinho, o único respeito e o único apoio que eu ia querer do meu lado era o apoio da minha família, porque lá fora o mundo já bate na gente o tempo inteiro. A gente já é apontado o tempo inteiro. Então eu tento passar para eles que é esse apoio que eu precisaria no lugar deles. Que é só isso que importa, e aí eles vão entendendo de uma forma, pelo amor que eles sentem por mim, eles vão compreendendo questões e abrindo a mente para questões que eu acredito que façam toda a diferença. E depois de pensar em mim dentro daquelas situações, eles imaginam os filhos de outras mães. E aí eles conseguem abrir a mente e o coração deles para entender que a vida das pessoas é muito mais importante do que todas essas convenções que a gente cria e que prendem a gente tanto. E como funciona na sua família, e eu não sei o quanto a sua família pode ser parecida comigo ou se você passa por essa situação, mas às vezes a gente consegue achar um jeito e um modo de conversar com eles, com a fala mais tranquila. Eu tenho muita mania de me exaltar, então às vezes a gente com a fala mais tranquila e tentando fazer eles entender que poderia ser a gente naquela situação, em qualquer situação, porque eu acredito que a chave é sempre a empatia, eu acho que a gente consegue chegar em alguns conceitos. E aí eu quero que vocês me digam agora se vocês já passaram por situações parecidas ou de serem excluídos na família de vocês por falarem esse tipo de coisa e corrigirem comentários. Você conseguiu a evolução e a desconstrução de algum parente seu, através de conversas dentro da sua família, vocês desconstruírem conceitos e ficarem mais unidos. Se tem algum tipo de preconceito dentro da sua família que você vem tentando desconstruir, e qual é esse tipo de preconceito, conta aqui pra mim nos comentários que eu tô curiosa, tá bom? Me manda mensagem e a gente troca uma ideia. É essa a ideia que eu tinha para trocar com vocês, eu agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.